Já se perguntou se a divindade que conhecemos hoje nas tradições abraâmicas foi sempre reverenciada de forma imutável? E se disséssemos que, muito antes de Yahweh ocupar o palco central no judaísmo, cristianismo e islamismo, divindades poderosas já eram profundamente veneradas nas terras da África? Yahweh não foi o primeiro. Um deus africano já era adorado há milénios. Imagine só. Enquanto muitas pessoas cresceram convictas de que a história da espiritualidade humana se origina nas narrativas bíblicas, arqueólogos e historiadores desvendaram evidências verdadeiramente fascinantes que revelam uma cronologia muito mais antiga e complexa. A espiritualidade humana não surgiu no Oriente Médio, como frequentemente se supõe. Ela tem raízes profundas na África, especialmente nas margens do grande rio Nilo, onde floresceu uma das civilizações mais impressionantes da antiguidade. Referimo-nos, é claro, ao Antigo Egito, uma civilização que legou aos descendentes não apenas pirâmides monumentais e tesouros de ouro, mas também um rico património espiritual que influenciou praticamente todas as tradições religiosas subsequentes. E no cerne dessa espiritualidade ancestral estava uma divindade primordial, Atum, o deus autocriado que precedeu tudo o que existe e gerou todos os outros deuses do universo. O que torna essa descoberta tão revolucionária é a percepção de que muitos conceitos religiosos que agora são atribuídos a tradições posteriores, como a criação do mundo a partir do nada, a ideia de um Deus supremo e até certos rituais e práticas, já existiam em formas desenvolvidas na África milhares de anos antes do surgimento do judaísmo. Atum, frequentemente retratado em forma humana com a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, era venerado como o Deus primordial, aquele que emergiu do Oceano Primevo, chamado Nun. Nas inscrições dos textos das pirâmides, um dos mais antigos escritos religiosos da humanidade, datado de aproximadamente 2400 a.C., Atum é descrito como aquele que surgiu por si mesmo. Esta é uma profunda concepção de autocriação divina. Mas não é só isso. Os hieróglifos também relatam que Atum criou os primeiros deuses através de seu próprio corpo, seja por um ato de ejaculação ou masturbação divina. Poderosos símbolos da capacidade criativa independente e autossuficiente dessa divindade. Este deus africano era considerado a fonte de tudo o que existe, o criador do céu e da terra, muito antes de conceitos semelhantes aparecerem em outras tradições religiosas. E se isso parece surpreendente, basta descobrir as impressionantes semelhanças entre os atributos de Atum e as características posteriormente atribuídas a Yahweh. Ambos são descritos como criadores primordiais. Ambos existiam antes do tempo e do espaço como os conhecemos, e ambos estabeleceram a ordem cósmica a partir do caos. Essas coincidências são meramente acidentais ou elas revelam um fluxo de influência espiritual da África para outras regiões? Os dados arqueológicos não deixam dúvidas. O culto de Atum já estava bem desenvolvido por volta de 3100 a.C., enquanto as primeiras menções a Yahweh aparecem significativamente mais tarde, por volta do século 30 a.C. Estamos falando de uma diferença de quase 2000 anos. Isso significa que gerações e gerações de pessoas já adoravam divindades africanas e buscavam conexão com elas antes mesmo que o conceito de Yahweh surgisse. E é preciso lembrar, a compreensão de nossas verdadeiras raízes espirituais não é apenas uma questão de curiosidade, mas de justiça histórica. Continuemos a explorar essa fascinante jornada pelas origens africanas da espiritualidade humana. Espiritualidade. Ao refletir sobre as origens da espiritualidade humana, é crucial obter uma compreensão mais profunda da figura de Yahweh e de como seu culto surgiu em um contexto histórico específico, para então realizar uma comparação objetiva. Yahweh, ou Yahweh, como o nome aparece nos textos hebraicos antigos, registrado sem vogais, era originalmente uma divindade regional intimamente associada às tribos que habitavam o sul de Canaã e a região do Sinai. As evidências arqueológicas mais antigas que contêm menções a Yahweh datam de aproximadamente 1400–1900 a.C. Essas inscrições foram descobertas em locais significativos como Soleb, localizado no atual Sudão,
e também nas famosas cartas de Amarna. Muitos pesquisadores modernos enfatizam que Yahweh inicialmente ocupava um lugar entre uma multiplicidade de outras divindades no vasto panteão cananeu. Sugere-se que ele poderia estar associado a fenómenos atmosféricos e à guerra, semelhante a Baal. Somente com o tempo, Yahweh ascendeu gradualmente à posição de divindade única e suprema no processo de formação do monoteísmo judaico, um processo que exigiu séculos para sua plena consolidação. De fato, numerosos textos bíblicos mais antigos ainda preservam vestígios claros do período em que Yahweh era percebido como um dos deuses, entre outros, com a transição final para um monoteísmo estrito, ocorrendo mais plenamente durante ou após o exílio babilônico, no século VI e. Essa evolução gradual do culto de Yahweh por si só representa um enorme interesse, mas sua significância aumenta muito quando percebemos que conceitos teológicos complexos já existiam milénios antes no continente africano. O desenvolvimento religioso nunca ocorre isoladamente. Ele é resultado de contatos culturais, troca ativa de ideias e influência mútua entre povos vizinhos. E o Egito, sendo uma força dominante na região por muitos milénios, sem dúvida exerceu um impacto profundo nas culturas ao seu redor. Devemos ponderar. No período de formação do antigo judaísmo, o Egito representava uma superpotência regional, possuindo uma tradição religiosa milenar. O contato entre os povos da região de Canaã e os egípcios era constante e multifacetado, seja através do comércio ativo, das relações diplomáticas ou até mesmo de períodos de domínio político direto. A própria narrativa bíblica reconhece abertamente essa profunda conexão através das histórias de Abraão e José no Egito, culminando no êxodo liderado por Moisés, que, segundo a tradição, foi criado como um príncipe egípcio e recebeu uma educação que abrangia toda a sabedoria dos egípcios. Alguns estudiosos, entre os quais se destaca Jan Assmann, levantaram a hipótese de que elementos do monoteísmo judaico poderiam ter sido emprestados da breve, mas significativa, revolução religiosa de Akhenaton no Egito, ocorrida no século XIV a.C. Essa revolução buscava estabelecer a adoração exclusiva a Aton, que era uma representação do disco solar. Embora essa teoria seja objeto de discussões académicas, ela demonstra vividamente o complexo entrelaçamento das tradições religiosas nessa região. É extremamente importante reconhecer que, ao contrário da representação simplificada que situa as origens da religião monoteísta exclusivamente nas tradições semíticas do Oriente Médio, nos deparamos com um quadro muito mais rico e complexo. Neste quadro, a África, em particular o Egito, desempenhou um papel fundamental como berço de conceitos teológicos complexos que posteriormente exerceram uma influência significativa no desenvolvimento religioso em toda a região. E aqui não se trata apenas de influências superficiais. Quando nos voltamos para o estudo dos textos das pirâmides egípcios, que datam da época do Império Antigo, aproximadamente 2400 a.C., diante de nós se revelam concepções teológicas já formadas e profundíssimas. Aqui se encontram ideias sobre a criação do mundo por meio da palavra divina, o conceito de julgamento póstumo baseado em atos morais praticados em vida, e até mesmo visões protomonoteístas, onde uma divindade suprema se manifesta através de uma variedade de aspectos diferentes. Surpreendentemente, esses conceitos antigos demonstram paralelos impressionantes com ideias que surgiriam séculos depois nas tradições religiosas abraâmicas. Assim, a criação do mundo pela palavra descrita no livro bíblico de Gênesis encontra seu eco nos textos egípcios, onde o deus Ptah realiza a criação por meio da palavra e do pensamento. O julgamento divino, baseado no comportamento moral que é central para o judaísmo e religiões subsequentes, já existia na cerimônia egípcia do peso do coração. Até mesmo a ideia de ressurreição, tão fundamental para o cristianismo, tem suas raízes nas crenças egípcias relacionadas ao culto de Osíris. Agora, vamos nos aprofundar nas origens africanas das divindades mais antigas conhecidas pela humanidade. Quando falamos de antigas religiões africanas, não nos referimos apenas ao Egito, embora seja o exemplo mais bem documentado graças à excepcional preservação de seus textos e monumentos grandiosos.
Em todo o continente africano, desde tempos imemoriais, desenvolveram-se sistemas religiosos complexíssimos, muitos dos quais precederam as crenças que hoje dominam em escala global. Na Núbia, por exemplo, no território do atual Sudão, o culto ao deus Apedemak remonta pelo menos a 1500 enquanto as tradições espirituais nas regiões da atual Etiópia têm raízes que se aprofundam por milénios. No entanto, é no Egito que os pesquisadores encontram a mais rica documentação do antigo desenvolvimento religioso africano, o que permite traçar uma cronologia mais precisa da evolução dessas crenças. Escavações arqueológicas mostram que já no período pré-dinástico, antes de 1300, os egípcios desenvolveram um sistema religioso complexo com divindades associadas a vários aspectos da natureza e da existência humana. Deusas como Nait, cujos símbolos foram encontrados em artefatos datados de aproximadamente 3500, podem estar entre as divindades mais antigas continuamente veneradas na história da humanidade. Mas é Atum que se apresenta como a figura central na cosmogonia egípcia antiga, especialmente na tradição heliopolitana. De acordo com os antigos textos religiosos egípcios, antes que qualquer coisa existisse, havia apenas Nun, as águas primordiais do caos. Dessas águas ilimitadas, Atum surgiu por sua própria vontade e poder, estabelecendo-se na colina primordial, possivelmente inspirada pelas ilhas de terra que apareciam após a inundação anual do Nilo. Essa narrativa do surgimento de uma divindade criadora a partir de um estado primordial de caos aquático demonstra paralelos impressionantes com muitas narrativas posteriores de criação do mundo, incluindo o início do livro bíblico de Gênesis, onde o Espírito de Deus paira sobre as águas antes do início da criação. A principal diferença é que a narrativa egípcia precede o texto bíblico em pelo menos 1000 anos, se não mais. Atum não era apenas o criador primordial. Ele era venerado como a fonte de toda a ordem cósmica, aquilo que os egípcios chamavam de Maat. Esse conceito de Maat abrangia tanto a ordem física do universo quanto a ordem moral e social, unindo assim cosmologia e ética de uma forma que mais tarde seria refletida em muitas outras tradições religiosas. A ideia de que uma divindade suprema também é a fonte da ordem moral do universo aparece como um tema recorrente em religiões posteriores, incluindo o conceito de Yahweh como legislador divino. Uma das características mais intrigantes do culto de Atum, sem dúvida, é sua capacidade de revelar uma compreensão sutil da interconexão entre a unidade divina e suas diversas manifestações. Embora o panteão egípcio seja tradicionalmente descrito como politeísta, muitos antigos textos religiosos egípcios frequentemente tratam as várias divindades não como entidades separadas, mas como aspectos multifacetados ou manifestações de uma realidade divina mais fundamental. Atum, sendo a divindade primordial, inicialmente continha em si todos os deuses e deusas que viriam a nascer. Tal representação de uma divindade suprema que se expressa através de múltiplos aspectos constitui uma espécie de monoteísmo inclusivo. Essa abordagem desafia nossas classificações simplificadas que dividem as religiões em categorias estritas de politeísmo e monoteísmo. De fato, alguns estudiosos proeminentes, como Erik Hornung, argumentaram convincentemente que a antiga religião egípcia operava com um conceito de unidade divina na diversidade, que supera significativamente em sua complexidade nossa tendência moderna de colocar as religiões em compartimentos herméticos e isolados. O que confere a tudo isso ainda maior relevância para a nossa discussão atual é o fato de que Atum não era apenas uma divindade teórica abstrata, mencionada em textos esotéricos. Ele era ativamente e universalmente adorado em importantes centros religiosos, como Heliópolis, localizada perto do atual Cairo, e essa adoração perdurou por muitos milhares de anos. O culto de Atum incluía rituais meticulosamente elaborados, oferendas regulares e suntuosas festividades sazonais. Além disso, existia uma classe sacerdotal especial totalmente dedicada à preservação e transmissão de sua sagrada tradição. Isso demonstra convincentemente que estamos lidando com uma prática religiosa viva e dinâmica,
e não apenas com um conjunto de conceitos filosóficos abstratos. Enquanto o culto de Atum florescia e se desenvolvia no fértil vale do Nilo, as regiões vizinhas, que hoje chamamos de Oriente Médio, estavam em estágios significativamente anteriores de seu desenvolvimento religioso. Descobertas arqueológicas mostram de forma irrefutável que as religiões cananeias e mesopotâmicas, apesar de sua antiguidade, formaram seus sistemas teológicos mais complexos em períodos históricos posteriores, muitas vezes experimentando uma influência clara e perceptível das mais antigas tradições egípcias. Agora vamos nos aprofundar em quem era Atum na mitologia egípcia e por que essa divindade africana desempenha um papel tão importante na compreensão da evolução das crenças religiosas. Atum, cujo nome se traduz aproximadamente como o completo ou aquilo que se completa em si mesmo, encarna um profundo conceito teológico de autossuficiência divina. Ao contrário de muitas outras divindades que nasceram ou foram criadas, Atum existia por si mesmo. Uma ideia que teólogos muito mais tarde chamariam de autoexistência divina. Nos famosos textos das pirâmides, um dos mais antigos escritos religiosos que chegaram até nós, Atum é louvado com as seguintes palavras expressivas: Ó Atum, quando tu surgiste no primordial, quando tu te ergueste como a colina primordial, quando tu apareceste da flor de lótus primordial. Este texto, datado de aproximadamente 2400-2300 d.C., já demonstra uma teologia complexa da autoexistência divina, o que sublinha a profundidade do pensamento egípcio antigo. Como já mencionado, uma das características mais fascinantes de Atum é a maneira pela qual ele gerou as primeiras divindades. De acordo com os antigos textos egípcios, Atum produziu de si mesmo o primeiro par divino, Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade, seja por meio de ejaculação ou por um ato de masturbação divina. Esse ato de autogeração simboliza a capacidade criativa independente e ilimitada dessa divindade primordial. Foi a partir desse primeiro par divino que subsequentemente se originou todo o panteão egípcio, incluindo Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu, Osíris e Ísis, e, em última análise, toda a ordem cósmica que governava o mundo. A imagem de Atum, uma das divindades mais antigas e veneradas do Egito, passou por inúmeras transformações ao longo da história milenar dessa civilização. No entanto, muitas vezes ele se apresentava aos olhos dos fiéis em uma forma humana familiar, por vezes sentado em um trono majestoso e coroado com a dupla coroa, simbolizando a união indissolúvel do Alto e Baixo Egito. Em algumas representações sagradas, ele podia aparecer com a cabeça de um carneiro ou do sagrado escaravelho, o que era uma indicação direta de sua conexão com a fertilidade da terra e o ciclo contínuo de renascimento. Em épocas posteriores, sua imagem sacra entrelaçava-se cada vez mais com a simbologia do sol poente, complementando organicamente Ra, que por sua vez personificava o sol em seu zénite, ao meio-dia. Um aspecto particularmente significativo da adoração religiosa a Atum era sua ligação indissociável com o processo eterno de criação e a incessante renovação da ordem universal. Para os habitantes do Antigo Egito, o ato de criação não era um evento único, ocorrido em tempos imemoriais, mas representava uma dinâmica contínua, exigindo suporte constante através da realização de rituais complexos e festividades suntuosas. Cada novo amanhecer, cada ano que se iniciava e cada cerimônia de coroação de um novo faraó eram percebidos como uma repetição simbólica daquele ato criativo primordial, realizado por Atum. Essa compreensão viva e dinâmica do ato de criação contrasta fortemente com os conceitos mais estáticos que posteriormente prevaleceriam em algumas outras tradições religiosas, e revela plenamente a sabedoria complexa e profunda dos egípcios em relação à natureza cíclica e regenerativa do cosmos. Para os antigos egípcios, Atum era muito mais do que apenas um demiurgo que um dia deu início ao mecanismo do universo e depois se retirou. Ele era a fonte inesgotável de tudo o que existe, constantemente presente e ativamente operante neste mundo. Atum também estava em estreita ligação com a pessoa do faraó, que era considerado sua encarnação viva na Terra.
Nos textos das famosas pirâmides, escrituras sagradas gravadas nas paredes dos túmulos, o faraó falecido era identificado com Atum em sua jornada pós-vida. Eu sou Atum, eu, que era Eu sou Ra em minha primeira aparição. Tal identificação do governante terreno com a divindade suprema encontra paralelos em muitas outras culturas antigas. No entanto, o caso egípcio se destaca por sua excepcional antiguidade e profunda elaboração teológica. O principal centro de adoração a Atum localizava-se em Heliópolis, conhecida pelos antigos egípcios como Aunu, um dos mais significativos e influentes centros religiosos de todo o Antigo Egito. Embora muito pouco tenha restado desse complexo de templos até os dias atuais, sabe-se por textos históricos que ele era verdadeiramente grandioso e servido por uma casta especial de sacerdotes, denominados grandes videntes, que preservavam e desenvolviam cuidadosamente a doutrina teológica heliopolitana. É importante enfatizar que o culto de Atum não foi um fenómeno isolado nem de curta duração. Ele continuou a existir por muitos milénios, adaptando-se e evoluindo constantemente, mas mantendo seus postulados teológicos fundamentais. Essa surpreendente continuidade serve como um testemunho vívido da profundidade e da incrível resiliência das antigas tradições religiosas africanas. Ao comparar a figura de Atum com Yahweh, como ele é apresentado nos mais antigos textos bíblicos, descobrem-se surpreendentes semelhanças, embora sem dúvida existam também diferenças significativas. Ambas as divindades são retratadas como criadores primordiais, que existiam antes da criação de todo o resto. Ambos realizam o ato de criação por meio da palavra ou da força de vontade. Ambos estabelecem a ordem cósmica, tirando-a do caos primordial, e ambos mantêm relações especiais com a humanidade. Embora os detalhes dessas inter-relações variem, o valor dessa comparação não reside na tentativa de estabelecer uma equivalência direta entre essas duas distintas tradições religiosas, mas no reconhecimento do fluxo contínuo de ideias religiosas que, ao longo dos milénios, cruzaram todo o Mediterrâneo Oriental e o Oriente Médio. As tradições egípcias, sendo algumas das mais antigas e desenvolvidas da região, inevitavelmente exerceram uma influência significativa nas culturas circundantes. As investigações arqueológicas fornecem evidências inegáveis que confirmam a existência do antigo culto de Atum e suas profundas raízes históricas. Essa ciência, como uma janela inestimável para épocas passadas, permite aos pesquisadores construir quadros cronológicos confiáveis e compreender a evolução das práticas religiosas por meio de achados materiais tangíveis. Os dados arqueológicos mais antigos que podem ser seguramente relacionados a formas primitivas de adoração à divindade Atum remontam ao período pré-dinástico tardio, abrangendo aproximadamente 300 nepos e 100. Foi nesse intervalo histórico que surgem os primeiros indícios de um centro religioso na região de Heliópolis, que mais tarde se tornaria o principal local de veneração de Atum. Artefatos desse período, incluindo fragmentos de cerâmica e pequenas figuras, já demonstram claramente uma simbologia ligada a concepções cosmológicas que posteriormente seriam inseparavelmente associadas à figura de Atum. Contudo, as primeiras menções textuais inequívocas de Atum, registradas nos textos das pirâmides, aparecem somente na época do Império Antigo, aproximadamente entre 2686 e 2781 a.C. Essas inscrições sagradas gravadas nas câmaras funerárias das pirâmides da Quinta e Sexta dinastias, em Saqqara, representam o mais antigo corpus religioso de textos conhecido e contém inúmeras referências a Atum, denominado o Criador Primordial. Além disso, o Papiro de Turim, um manuscrito do Império Novo que preservou cuidadosamente antigas listas de governantes egípcios, coloca Atum no trono do primeiro senhor divino do Egito, cujo reinado foi medido em milénios, muito antes do surgimento de reis semidivinos e humanos. Tal situação atesta de forma convincente o quão profundamente enraizada estava a concepção de Atum como divindade ancestral na visão de mundo histórica e religiosa egípcia. No que diz respeito às evidências materiais específicas, embora o majestoso templo de Atum em Heliópolis tenha sido em grande parte perdido,
pois seus materiais de construção foram posteriormente reutilizados para a construção de estruturas mais tardias no Cairo. Muitos artefatos valiosos chegaram até os nossos dias. Estátuas de Atum foram descobertas em vários sítios arqueológicos por todo o Egito, algumas delas datando do período do Império Antigo. O famoso obelisco do reinado de Sesostris I, aproximadamente 1971-1926 ainda se ergue em seu local original em Heliópolis, servindo como testemunha silenciosa da localização do antigo templo de Atum-Ra. Escavações arqueológicas realizadas em Heliópolis nas últimas décadas levaram à descoberta de fundações de complexos de templos, artefatos rituais e inúmeras inscrições que documentam inequivocamente a adoração contínua de Atum por mais de 3 milénios. De particular importância entre os achados está o santuário do Império Antigo dedicado ao Benben, a pedra sagrada que simbolizava a colina primordial onde, segundo a mitologia, Atum se manifestou pela primeira vez. A distribuição geográfica de artefatos relacionados ao culto de Atum também é bastante reveladora. Essas evidências de adoração foram encontradas não apenas no próprio Egito, mas também na Núbia, que corresponde ao Sudão moderno, e em áreas tão distantes como o Sinai e algumas partes do atual Israel e Palestina. Essa ampla disseminação demonstra convincentemente como a influência religiosa egípcia se estendeu muito além das fronteiras nacionais, atingindo regiões onde as tradições religiosas abraâmicas surgiriam posteriormente. Além disso, a iconografia inseparavelmente ligada a Atum, incluindo elementos como o disco solar, a imagem da serpente e certos símbolos da realeza, aparece regularmente em artefatos de culturas vizinhas em períodos históricos posteriores. Essa circunstância serve como uma indicação direta da ampla disseminação das concepções religiosas egípcias. Por exemplo, os selos cilíndricos descobertos na região de Canaã e datados da Idade do Bronze Médio, ou seja, aproximadamente de 2550 a 1550 a.C., demonstram vividamente a evidente influência da iconografia solar egípcia, intimamente associada a Atum-Ra. É importante notar que as investigações arqueológicas não apenas confirmam a profunda antiguidade do culto de Atum, mas também lançam luz sobre seu desenvolvimento dinâmico. Com o tempo, Atum se entrelaçou cada vez mais com Ra, o majestoso deus do sol, Ignite. E, em última análise, em muitos contextos religiosos, ele foi venerado como Atum-Ra. Essa fusão orgânica de essências divinas atesta eloquentemente o caráter flexível e adaptável do antigo sistema religioso egípcio. Quando comparamos essas descobertas arqueológicas com as primeiras menções de Yahweh, a lacuna cronológica se apresenta verdadeiramente surpreendente. As primeiras evidências arqueológicas inequívocas relativas a Yahweh datam de aproximadamente 1400 m. Inscrições descobertas em Soleb e Kuntilet. Ajrud servem como exemplos claros dessas primeiras evidências. Isso significa que as primeiras provas da adoração a Yahweh aparecem quase 2 milénios depois das primeiras confirmações do culto a Atum. Tal discrepância cronológica de forma alguma diminui a significância ou a validade de qualquer uma das tradições religiosas. No entanto, ela nos incita a reconsiderar as noções simplificadas sobre o surgimento das crenças monoteístas. A complexidade teológica não é um fluxo unidirecional. Ela não flui exclusivamente do Oriente Médio para a África, como frequentemente se presume implicitamente. Existem evidências convincentes de influências religiosas que se espalharam da África para o Oriente Médio em seus períodos de formação. Agora voltemo-nos para como a religião egípcia impactou outras tradições religiosas do Oriente Médio, criando assim um poderoso fluxo cultural que moldou profundamente o desenvolvimento espiritual de toda a região. A influência egípcia nas culturas do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio não foi um processo simples ou unilateral. Pelo contrário, representou uma troca complexa e multifacetada que se desenrolou ao longo de milénios por múltiplos canais, incluindo comércio, laços diplomáticos, conquistas militares, processos migratórios e casamentos dinásticos.
Durante a Idade do Bronze Média e Tardia, aproximadamente de 2100 a 1200 c., o Egito exerceu uma hegemonia significativa sobre a região de Canaã, estabelecendo guarnições militares, cobrando tributos e espalhando sua influência cultural. As Cartas de Amarna, um extenso arquivo diplomático do século XIV, demonstram claramente o grau de controle egípcio sobre as cidades-estados cananeias naquele período. Nesse contexto, as elites locais frequentemente adotavam elementos da cultura egípcia, incluindo práticas religiosas, como forma de se alinhar com a potência dominante. Artefatos arqueológicos descobertos em sítios significativos como Megiddo Hazor e Bet-Sian demonstram convincentemente uma clara influência egípcia. Entre os achados encontram-se estatuetas de divindades egípcias, escaravelhos com inscrições hieroglíficas e amuletos adornados com símbolos religiosos egípcios. Esses objetos não eram meros bens importados. Muitas vezes representavam adaptações locais que integravam elementos egípcios no contexto cultural levantino. De particular importância para a nossa narrativa é o período conhecido como Idade do Bronze Tardia, aproximadamente de 1550 a 1200 a.C., que, de acordo com os dados arqueológicos disponíveis, coincide com o início do desenvolvimento do culto a Yahweh. Nesse período, o Egito alcançou o maior controle sobre Canaã e áreas adjacentes, criando assim condições favoráveis para uma significativa transmissão de ideias religiosas. Um dos exemplos mais marcantes desse impacto é encontrado na iconografia solar que se espalhou pelo Levante naquele período histórico. Símbolos egípcios associados ao culto solar, frequentemente ligados à divindade Atum-Ra, são comumente encontrados em selos, estelas e outros artefatos desenterrados nessa vasta região. Notavelmente, o disco solar alado tornou-se um sinal amplamente reconhecido, presente tanto em contextos religiosos quanto políticos, da Anatólia à Península Arábica. Foi nesse período que os pesquisadores registraram o surgimento de um fenómeno que alguns estudiosos chamam de enoteísmo, um conceito que implica a elevação de uma divindade específica a uma posição suprema dentro de um panteão mais amplo. Esse fenómeno foi observado tanto no Antigo Egito, especialmente durante o breve reinado monoteísta do faraó Akhenaton, quanto em várias culturas do Oriente Médio. Alguns pesquisadores hipotetizam que o desenvolvimento do culto a Yahweh seguiu uma trajetória semelhante. Inicialmente, essa divindade fazia parte de um panteão mais amplo, antes de adquirir sua posição única e elevada. Uma das áreas onde a influência egípcia se manifesta com particular clareza é na literatura sapiencial. Textos como as Instruções de Amenemhat, uma obra egípcia do período Ramessida, datada de aproximadamente 1300 a.C., demonstram paralelos surpreendentes com fragmentos da Bíblia, no livro de Provérbios. De fato, estudiosos como John Ruffel identificaram passagens em Provérbios que aparentemente representam adaptações diretas de textos egípcios muito mais antigos. Até mesmo conceitos religiosos fundamentais carregam a marca da influência egípcia. A ideia de julgamento divino, baseada no comportamento moral, um conceito que se tornou fundamental para o desenvolvimento da ética religiosa judaica, tem paralelos surpreendentes com a concepção egípcia do julgamento no salão de Ma'at, onde o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena da verdade. Essa concepção egípcia já estava firmemente enraizada no período do Império Médio, cerca de 2000 e muito antes de o judaísmo se formar como uma religião independente. A própria narrativa do Êxodo, independentemente de sua historicidade literal, demonstra uma profunda interligação de tradições judaicas e egípcias. Moisés, a figura central dessa história, é descrito como um homem instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Atos 7:22, o que indica claramente a transmissão de conhecimentos religiosos e culturais. Alguns estudiosos, como Jan Assmann, argumentaram que certos elementos do monoteísmo judaico podem ter sido moldados pela breve revolução religiosa de Akhenaton. É crucial enfatizar que essa influência de forma alguma diminui a originalidade ou a significância das tradições religiosas que surgiram subsequentemente.
As religiões abraâmicas desenvolveram suas próprias visões teológicas únicas, adaptando e transformando quaisquer influências percebidas. O valor de tal análise reside no reconhecimento da interconexão das tradições religiosas humanas e da substancial contribuição africana para esse desenvolvimento cultural comum. Outro aspecto intrigante desse impacto é observado na forma como alguns símbolos e motivos religiosos egípcios foram preservados mesmo em períodos históricos posteriores. O motivo da árvore da vida, por exemplo, que aparece em textos hebraicos antigos, tem antecedentes óbvios na iconografia egípcia. Da mesma forma, o conceito de uma divindade que se manifesta através de um arbusto em chamas, como descrito na narrativa de Moisés, encontra paralelos em representações egípcias de manifestações solares. Chegou a hora de mergulhar na investigação da evolução das concepções monoteístas e suas profundas raízes que se estendem às tradições espirituais africanas. Frequentemente, o surgimento do monoteísmo é descrito como uma ruptura radical, supostamente aparecendo exclusivamente em sistemas religiosos semitas do Oriente Médio. No entanto, um estudo mais detalhado das camadas históricas e culturais revela um quadro muito mais multifacetado, demonstrando uma significativa influência africana na formação desse conceito fundamental. Em primeiro lugar, é extremamente importante perceber que a oposição simplista entre politeísmo e monoteísmo muitas vezes não consegue transmitir adequadamente toda a complexidade dos antigos sistemas de crenças. Por exemplo, as concepções religiosas do Antigo Egito demonstravam o que alguns pesquisadores chamam de monoteísmo implícito ou inclusivo. Essa ideia implica que uma multiplicidade de divindades pode ser compreendida como diferentes manifestações ou aspectos de uma unidade divina mais fundamental. Tal conceito é claramente rastreável em vários textos religiosos egípcios. No hino a Amon, encontrado no papiro de Leiden 1350 e datado de aproximadamente 1400 a 1350 a.C., encontramos as seguintes linhas. Todos os deuses são três: Amon, Ra e Ptah. Ele é Amon, Ra, Ptah, 3 em 1. Essa formulação surpreendente, que precede em séculos os primeiros textos monoteístas judaicos inequívocos, já expressa uma profunda compreensão da unidade subjacente à diversidade divina. Ainda mais significativo para a nossa análise é o breve período monoteísta que ocorreu durante o reinado do faraó Akhenaton, aproximadamente 1353-1336 a.C. Akhenaton promoveu ativamente a adoração exclusiva a Aton, representado como o disco solar, e ao mesmo tempo suprimiu deliberadamente o culto a outras divindades egípcias tradicionais. Seus hinos dedicados a Aton, especialmente o chamado Grande Hino, revelam paralelos conceituais surpreendentes com textos bíblicos posteriores, como o Salmo 104. Embora a revolução religiosa de Akhenaton tenha sido de curta duração e revertida após sua morte, ela demonstra vividamente que ideias proto-monoteístas se desenvolveram no contexto cultural africano muito antes da afirmação do monoteísmo judaico no entendimento tradicional. O que é particularmente importante é que esse episódio histórico se desenrolou em uma era de significativa influência egípcia sobre Canaã e territórios adjacentes. É notável que, de acordo com a cronologia tradicional, o período de Akhenaton coincide aproximadamente com o tempo que alguns estudiosos chamam de início do desenvolvimento do culto a Yahvé. Embora os dados disponíveis não permitam estabelecer uma relação de causa e efeito direta, a coincidência temporal sugere uma possível transferência de influências religiosas. Além dos eventos relacionados a Akhenaton, a teologia egípcia tradicional já continha elementos que poderiam muito bem ter evoluído para uma compreensão monoteísta. A tradição de Heliópolis, centrada em Atum como o criador primordial do universo. A tradição de Mênfis, focada em Ptah como uma divindade que cria por meio da palavra e do pensamento. E a tradição de Amon como uma divindade oculta. Todas elas continham sementes conceituais capazes de germinar em uma visão de mundo mais claramente monoteísta. Uma concepção particularmente significativa na teologia egípcia é a ideia de Ba, que implica a capacidade de uma divindade de se manifestar em várias formas, mantendo sua essência indivisa.
Essa construção filosófica permitiu aos pensadores egípcios antigos harmonizar a aparente multiplicidade de deuses com uma visão mais unificada da divindade. Como enfatizado em um texto do período ptolemaico, seu bai está nos céus, seu corpo no ocidente, sua estátua no templo, o que ilustra vividamente essa natureza multifacetada, mas única. O desenvolvimento do monoteísmo judaico, como demonstram inúmeras evidências arqueológicas e textuais, representou um processo gradual que se desenrolou ao longo de muitos séculos. Os primeiros dados inequívocos sobre a adoração a Yahweh o demonstram como uma das divindades entre um panteão, possivelmente com uma consorte feminina, como sugerem os achados de Kuntilet Ajrud. Somente gradualmente Yahweh ascendeu ao status de divindade única e exclusiva. Essa transição da monolatria, a adoração a uma divindade enquanto se reconhece a existência de outras, para o monoteísmo estrito, encontra paralelos no desenvolvimento religioso egípcio, embora por trajetórias históricas completamente diferentes. Em ambos os casos, observamos uma evolução gradual das concepções teológicas ao longo do tempo, e não uma ruptura súbita e radical com as tradições estabelecidas do passado. O que confere a essa perspectiva uma significância especial é sua capacidade de desafiar narrativas eurocêntricas que frequentemente buscam separar o desenvolvimento religioso do Oriente Médio de suas origens africanas. O reconhecimento da contribuição africana para o surgimento do monoteísmo de forma alguma diminui a originalidade das tradições religiosas posteriores, mas, pelo contrário, oferece uma visão mais completa e precisa de como as ideias religiosas foram moldadas por meio de complexas e multifacetadas trocas culturais. Alguns estudiosos proeminentes, como Cheikh Anta Diop, Martin Bernal e outros pesquisadores, argumentaram que a influência da África na formação das civilizações mediterrâneas foi sistematicamente subestimada na historiografia ocidental. O caso da evolução religiosa, com suas evidentes conexões entre as tradições africanas e o subsequente desenvolvimento do monoteísmo, parece confirmar a justiça desse ponto de vista crítico. Agora, é necessário abordar uma questão extremamente importante. Porque essa história foi escondida do público em geral e permanece pouco conhecida no Ocidente? A relativa invisibilidade da contribuição africana para o desenvolvimento das tradições religiosas mundiais não é uma coincidência, mas sim o resultado da influência de múltiplos fatores históricos, políticos e ideológicos que moldaram nossa compreensão coletiva do passado. Um dos fatores mais significativos, sem dúvida, foi o colonialismo europeu e o racismo científico, que floresceram entre os séculos XVIII e XX. Nesse período histórico, as teorias da superioridade racial europeia levaram à desacreditação sistemática das conquistas africanas em todas as esferas. Estudiosos influentes como o conde Arthur de Gobineau e seus seguidores promoveram ativamente visões racistas que negavam a própria capacidade dos povos africanos de desenvolver ideias religiosas e filosóficas complexas. Essa postura racista teve um impacto profundo na nascente disciplina da egiptologia no século XIX. Apesar da abundância de evidências claras da origem africana do Antigo Egito, muitos estudiosos europeus resistiram teimosamente à sua classificação como uma civilização africana, preferindo considerá-la como uma anomalia no continente ou como um fenômeno fundamentalmente diferente de outras sociedades africanas. Esse branqueamento do Antigo Egito serviu ao propósito de desassociar suas notáveis realizações culturais e religiosas de suas raízes africanas nativas. O desenvolvimento das tradições historiográficas eurocêntricas também contribuiu significativamente para o surgimento dessa obscuridade. A história da religião, como uma disciplina académica independente, nasceu e foi formada em centros académicos europeus e norte-americanos, sob a forte influência de visões de mundo cristãs e judaicas. Nesse contexto específico, a narrativa das religiões abraâmicas era frequentemente apresentada como uma linha de desenvolvimento única e autónoma, o que inevitavelmente levava à minimização ou até mesmo à completa ignorância de suas profundas conexões com tradições espirituais africanas muito mais antigas.
A destruição intencional e o saque sistemático de artefatos e textos inestimáveis também desempenharam um papel crítico na ocultação dessas conexões. Durante muitos séculos, o patrimônio cultural do Egito foi submetido a um saque incessante. Obeliscos, estátuas monumentais e papiros antigos foram maciçamente levados para museus europeus, muitas vezes perdendo irremediavelmente seu contexto histórico e ritual original. Grandes bibliotecas, como a de Alexandria, que abrigava tesouros incalculáveis de textos antigos dedicados à religião egípcia, foram destruídas, resultando na perda irrecuperável de um volume colossal de conhecimento. Além disso, as barreiras linguísticas tornaram-se um obstáculo significativo. A capacidade de ler hieróglifos egípcios foi perdida por volta do século V d.C. e só foi recuperada no início do século XIX, graças à descoberta monumental da Pedra de Roseta. Durante quase 1400 anos, abrangendo esse vasto período, o acesso direto aos textos religiosos egípcios antigos permaneceu impossível, criando um terreno fértil para a disseminação de interpretações distorcidas que ninguém podia contestar. O cristianismo primitivo, embora inicialmente tenha incorporado muitos elementos egípcios, como evidenciam os paralelos entre os cultos de Ísis e o culto primitivo de Maria, gradualmente se distanciou de suas raízes africanas à medida que se europeizava. Os padres da Igreja frequentemente demonizavam as religiões egípcias antigas, rotulando-as como pagãs e idólatras, ocultando assim sua verdadeira sofisticação e profundidade teológica. Tendências semelhantes foram observadas no desenvolvimento da ciência bíblica. Até recentemente, muitos estudiosos da Bíblia abordavam os textos sagrados como se existissem em total isolamento, minimizando ou ignorando completamente suas conexões orgânicas com tradições religiosas mais antigas e vizinhas. Somente nas últimas décadas, com o desenvolvimento ativo da arqueologia bíblica e a expansão de estudos comparativos, essas interconexões começaram a receber um reconhecimento mais completo e adequado. A própria estrutura da ciência académica ocidental, com sua rígida divisão do conhecimento em disciplinas isoladas, também exacerbou esse problema. Egiptólogos, biblistas e historiadores da religião frequentemente operam isoladamente uns dos outros, o que impede a formação de uma visão integrada capaz de identificar e compreender as profundas ligações entre as tradições religiosas africanas e os desenvolvimentos espirituais e teológicos subsequentes. É importante ressaltar que essa ocultação histórica afetou não apenas nossa compreensão das religiões abraâmicas, mas também nossa percepção das próprias tradições espirituais africanas. As religiões africanas eram frequentemente apresentadas como crenças primitivas ou animistas, ignorando completamente sua complexa estrutura teológica, profundidade filosófica e continuidade histórica. No entanto, nas últimas décadas, temos observado esforços cada vez mais ativos para corrigir essas distorções históricas. Académicos proeminentes como Martin Bernal, Teofilo Obenga, Charles Finch e muitos outros pesquisadores dedicaram-se a restaurar e documentar a significativa contribuição africana para o desenvolvimento religioso mundial. Seus trabalhos, embora muitas vezes gerem debates acalorados no meio académico, abriram novos horizontes para uma compreensão mais inclusiva e precisa de toda a história da religião. Além disso, o aumento da atenção às tradições religiosas africanas, tanto no próprio continente quanto entre a numerosa diáspora, impulsiona uma reavaliação de sua importância histórica. Correntes distintas, como o quemetismo moderno, visam restaurar elementos da espiritualidade egípcia antiga, enquanto estudiosos e praticantes que investigam tradições como o Vodou e outras, examinam e descrevem cuidadosamente sua profunda estrutura teológica. Finalmente, é necessário prestar atenção à importância fundamental de reconhecer a contribuição africana para a espiritualidade mundial. Esta questão representa algo muito mais amplo do que apenas um objeto de investigação científica. Ela tem consequências de longo alcance para a forma como a humanidade compreende sua história comum, como as abordagens para o diálogo interreligioso moderno são construídas e como a visão do futuro espiritual coletivo é moldada.
Em primeiro lugar, a consciência das origens africanas de muitas ideias religiosas fundamentais permite formar uma compreensão mais precisa e abrangente da história humana. A narrativa enraizada que afirma que o Oriente Médio é o berço exclusivo das crenças religiosas parece excessivamente simplificada e não corresponde à realidade histórica. O verdadeiro registro da humanidade é significativamente mais multifacetado, incluindo um complexo entrelaçamento de correntes culturais e espirituais que circularam continuamente entre o Nordeste da África e o Oriente Médio por muitos milénios. Essa visão aprofundada permite compreender plenamente a extraordinária antiguidade e a sutil sofisticação das tradições espirituais africanas. Longe de representarem manifestações secundárias ou marginais, essas tradições ocupam legitimamente seu lugar entre as formas mais antigas atestadas da busca humana pelo conhecimento espiritual, demonstrando uma continuidade impressionante que se estende por milénios. Para os representantes do continente africano e os numerosos membros da diáspora africana, esse reconhecimento abriu caminho para uma significativa reconexão com sua herança espiritual ancestral, sistematicamente negada. Durante séculos, as narrativas coloniais impuseram a ideia de que os africanos careciam de sistemas religiosos desenvolvidos antes de seu contato com o cristianismo ou o islamismo. A nova compreensão das origens africanas de muitos conceitos religiosos fundamentais desmistifica eficazmente essa narrativa errônea. Além disso, tal reconhecimento tem o potencial de transformar o diálogo interreligioso atual. Quando as interconexões históricas entre as antigas tradições religiosas africanas e as posteriores doutrinas abraâmicas são reconhecidas, abre-se um vasto campo para a construção de uma comunicação mais respeitosa e mutuamente enriquecedora. Em vez da percepção habitual dessas tradições como fundamentalmente antagônicas, torna-se possível identificar suas profundas ligações históricas e influência mútua. Para os adeptos das crenças abraâmicas, esta nova perspectiva oferece uma oportunidade única para aprofundar sua própria compreensão tradicional. A consciência das origens africanas de alguns conceitos-chave e práticas rituais de forma alguma diminui a importância dessas tradições, mas, ao contrário, as situa em um panorama histórico muito mais rico e interconectado. Do ponto de vista da restauração da justiça histórica, o reconhecimento da notável contribuição africana para o tesouro da espiritualidade mundial representa um passo criticamente importante no caminho da correção de séculos de lacunas e distorções nos registros históricos. Este reconhecimento torna-se parte integrante de um amplo processo de descolonização do conhecimento, que contesta ativamente as narrativas eurocêntricas que historicamente relegaram a contribuição africana à periferia em muitas esferas da atividade humana. Além disso, tal reflexão tem profundas implicações para a compreensão fundamental da própria natureza da religião. Em vez de apresentar o desenvolvimento religioso como uma progressão estritamente linear de formas primitivas para mais desenvolvidas, agora os pesquisadores são instados a reconhecer a sofisticação precoce e a estrutura complexa de muitas tradições africanas, bem como sua influência duradoura e perene no patrimônio espiritual mundial. Para os membros da comunidade académica, sejam professores ou estudantes, essa perspectiva significativamente mais inclusiva abre uma oportunidade única para o enriquecimento substancial da compreensão da história humana em geral. A integração da contribuição africana nos currículos de História da Religião não é apenas uma questão de restaurar a precisão histórica ou de uma revisão justa dos fatos. É também uma abordagem estratégica destinada a preparar as futuras gerações de estudantes para navegar em um mundo cada vez mais interconectado e multicultural, que exige amplitude de visão e profundo respeito pela diversidade. Os benefícios desse reconhecimento estendem-se muito além dos círculos académicos, abrangendo também as esferas artística e cultural. Muitos símbolos religiosos, motivos temáticos e imagens que exerceram uma influência colossal na arte, literatura e música mundiais ao longo dos séculos, têm suas raízes profundamente nas tradições africanas. O reconhecimento dessas ligações inseparáveis permite apreciar de forma mais plena e profunda a riqueza inesgotável do património cultural comum da humanidade,
abrindo novas facetas de sua diversidade e interconectividade. Talvez o aspecto mais significativo seja que o reconhecimento das raízes africanas de muitos conceitos religiosos serve como um poderoso lembrete da unidade essencial da busca espiritual humana. Ao longo da história, através dos séculos e continentes, os seres humanos têm incessantemente procurado compreender sua relação com o cosmos, formular princípios éticos que guiam suas vidas e apreender a dimensão transcendente da existência. Nesse contexto, as tradições africanas representam algumas das expressões mais antigas, mais duradouras e profundas dessa busca universal e ininterrupta. Olhando para o futuro, deve-se notar que esse reconhecimento pode contribuir ativamente para a formação de uma abordagem mais inclusiva e integrada da espiritualidade em escala global. Em um mundo que muitas vezes é dividido por profundas fronteiras e preconceitos religiosos, a consciência das raízes espirituais comuns da humanidade pode se tornar uma base sólida para a construção de um diálogo mais respeitoso, construtivo e frutífero entre diferentes culturas e credos. Este caminho de redescoberta e reconhecimento apenas começou. Há ainda um volume colossal de trabalho do Derfaqui, onde necessita todavia ser feito para essa plena restauração do património espiritual africano e o estudo detalhado de sua influência global. Nesse processo vital, uma variedade de participantes é chamada a desempenhar seu papel, de académicos e professores a líderes religiosos e pessoas comuns, cuja curiosidade e abertura contribuem para a expansão dos horizontes do conhecimento. Através de esforços conjuntos é possível restaurar esse conhecimento ancestral, alcançando assim uma compreensão mais profunda e abrangente das verdadeiras raízes de toda a humanidade.